Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declara aberta a 57ª sessão ordinária neste 8 de outubro de 2024. Em discussão, a ata da 56ª sessão ordinária realizada em 3 de outubro de 2024. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado. Indago nesse momento ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, Excelência. Uma boa tarde a todos. Sim, presidente, temos ofícios e expedientes encaminhados a esse tribunal. 4 desses ofícios enviados na última semana tratam de comunicação de aprovação de moções e votos de pesar pelo falecimento do excelentíssimo conselheiro, saudoso Pedro Henrique Lino de Souza. O primeiro ofício foi enviado pela excelentíssima conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que informa a aprovação unânime de votos de pesar em sessão plenária daquela Corte. O segundo ofício foi encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, Dr. Pedro Maia Souza Marques, apresentando moção de pesar e de solidariedade, aprovada à unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia. O terceiro ofício, de lavra do conselheiro Holden Botelho de Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, comunica a aprovação unânime de voto de profundo pesar em sessão plenária daquele tribunal cearense. E o quarto ofício, enviado pelo conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, informa do acolhimento unânime da proposta apresentada pelo próprio presidente de voto de pesar. Por fim, tivemos o expediente enviado pelo presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Dr. José Tavares, por meio do qual acusa recebimento e agradece o envio dos manuais de implementação das normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores, as ISAIs. O presidente José Tavares se mostra muito reconhecido pela partilha desses instrumentos de trabalho de grande valor e informa que os exemplares ofertados por esse tribunal já foram distribuídos pelos departamentos de auditoria daquele tribunal português, ficando ainda um exemplar na biblioteca para consulta de todos os interessados. Ao final do expediente, o presidente Zé Tavares felicita a todos os envolvidos na publicação desses manuais, enaltecendo o excelente trabalho realizado em benefício de todos. Foram esses os ofícios e expedientes, Excelência. Agradecemos, doutor Luciano. No item conferência, não temos nada. Em medida cautelar, nós temos um processo sob vistas do conselheiro João Bonfim, que está por chegar. Vamos aguardar mais um pouco. O segundo processo também, a medida cautelar, o conselheiro Antônio Norato foi solicitando de vista juntamente com o conselheiro João Bonfim, mas o conselheiro Antônio Norato já fez a devolução para se manifestar. Vamos aguardar a presença. Então, nós temos no item denúncia, nós temos o processo TCE 5025-2024, sob a relatoria da conselheira Carolina. Vocês me perdoem, eu vou voltar o rito, porque com a chegada do conselheiro João Bonfim, e atendendo a solicitação do conselheiro Antônio Norato, que porventura tenha que se ausentar mais cedo, ele solicita a inversão de pauta para o item prestação de contas. Conselheiro Norato. Atendendo à solicitação de Vossa Excelência, que talvez tenha necessidade de se ausentar, eu fiz a inversão de pauta e passando para a prestação de contas. Trago o processo sob sua relatoria, que é o processo TCE 12872-2022. É um processo de contas da administração direta, que tem como turma o relator, o conselheiro Antônio Norato, e o revisor, o conselheiro João Bonfim. O exercício é de 2021, a unidade de origem é a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado, Bahia Tussa. A vinculação é a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. O gestor é o senhor Diogo Rodrigues Medrado, superintendente. Foram notificados a senhora Ângela Fux, diretora administrativa e financeira, o senhor Godofredo Teixeira da Paixão, coordenador financeiro, Termutes Alves dos Santos, coordenadora de contratos e convênios, senhora Carolina Marinho de Macedo Santos, servidora da Diretoria de Operações Turísticas,
senhor Zitomir Souza de Jesus, servidor da Diretoria de Operações Turísticas, e, por fim, a senhora Valquíria de Barros Fonseca Barbosa Santos. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro Antônio Norato. Pois não, presidente. Relatório publicado, todos os pareceres de todos os órgãos opinativos. Eu vou ao voto. Meu voto é pela desaprovação das contas do senhor Diogo Rodrigues Medrado, diretor da Superintendência de Fomento e Turismo do Estado da Bahia, Baiatussa, durante o exercício 2021, em razão da gravidade e recorrência dos achados escritos nos itens 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.6, 5.1.1.7, 5.1.1.8 e 5.2.1.1 do relatório de auditoria, referência 29.56468, nos termos do artigo 24, inciso 2 da Lei Complementar Estadual, número 005.901, e 122, a linha 3, do regimento interno deste tribunal. B. Pela aplicação da multa ao senhor Diogo Rodrigues Medrado, diretor superintendente da Baiatussa, no valor de 5.000, em virtude das irregularidades descritas nos itens 51.1.1, 51.1.2, 51.1.3, 51.1.4, 51.1.5, 51.1.7, 51.1.8, 51.2.1 do relatório de auditoria, referência 2956468, conforme matriz de responsabilidade, referência 29.5456, com fundamento no artigo 35, inciso 1 e 2 da Lei Complementar número 15 de 1991. C. Aplicação da multa à senhora Ângela Fux, diretora administrativa e financeira da Baiatussa, no valor de 3.000, em virtude das irregularidades descritas nos itens 51.1.1.1, 51.1.1.2, 51.1.3, 51.1.5, 51.1.7, 51.1.8 do relatório de auditoria de referência 29.56468, conforme matriz de responsabilidade, referência 2954566, com fundamento no artigo 35, inciso 2 da Lei Complementar número 05.901. D. Pela aplicação de multa ao senhor Godofredo Teixeira da Paixão, coordenador financeiro da Baiatussa, no valor de 2.000, em virtude das irregularidades escritas nos itens 51.1.1 e 51.1.8 do relatório de auditoria de referência 29.56468, conforme matriz de responsabilidade, referência 29.54566, com fundamento no artigo 35, inciso 2 da Lei Complementar número 05.1971. Pela aplicação de multa aos senhores Dermutes Alves dos Santos, coordenador de contrato de convênio da Baiatussa, no valor de 2.000, em virtude das irregularidades descritas no índice 51.1.2 do relatório de auditoria de referência 29.56468, conforme matriz de responsabilidade de referência 29.54566, com fundamento no artigo 35, inciso 2 da Lei Complementar número 05 de 1991. F. Pela aplicação de multa à senhora Carolina Marinho de Macedo Santos e ao senhor Zitomir Souza de Jesus, servidores alocados na Diretoria de Operação Turismo no valor de R$ 1.000, em virtude das irregularidades descritas no item 5.1, 5.51, 5.1.1.2 do relatório de auditoria de referência 29.56468, conforme matriz de responsabilidade, referência 29.54566, com fundamento no artigo 35, inciso 1 da Lei 2 da Complementar número 05.1901. D. Pela aplicação de multa, a senhora Valquíria de Barros Fonseca Barbosa Santos, coordenadora da Baiatussa, no valor de R$ 1.000, em virtude da irregularidade descrita no item 5.1.1.8 do relatório de auditoria, referência 29.56468, conforme matriz de responsabilidade, referência 29.54566, com fundamento no artigo 35, inciso 2 da Lei Complementar número 05.1901. H. Pela expedição de recomendação à Baiatussa para que adote as providências necessárias visando corrigir as irregularidades apresentadas no relatório de auditoria de referência 29.56468 e prevenir a sua ocorrência no futuro. É o voto, senhor presidente.
Agradecemos, conselheiro Antônio Norato. Como se manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim. Tá ligadíssimo? Senhor presidente, senhores conselheiros, nobre conselheira Carolina Matos, nobre representante do Ministério Público de Contas, doutora Camila Luz, inicialmente pedir desculpas aqui pela dificuldade de me inserir aqui no processo de votação. Eu estou retornando de um breve período de férias e só consegui chegar aqui agora no tribunal exatamente no início da sessão e realmente fiquei com a dificuldade de acompanhar aqui o processo. Tive naturalmente o conhecimento do relatório dessa matéria e tenho agora conhecimento do voto do relator. De quem divirjo no mérito. E trata-se o presente processo de prestação de contas da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, setor, destacada no processo originário, com suporte na previsão contida no artigo 12, inciso 3º, da linha B da Resolução 49/2019 e suas modificações referentes ao exercício 2021. Os órgãos opinantes desse tribunal foram uníssonos na apresentação de pareceres pela desaprovação das contas, tendo a auditoria elencado os seguintes achados, conforme conclusão do relatório de auditoria.
Empenho de valores simbólicos no exercício de origem das despesas, subavaliando os valores efetivos dos gastos e possibilitando a utilização de dotação orçamentária já comprometida. 2. Fragilidade na fiscalização dos contratos de cotas do patrocínio no que diz respeito à comprovação dos serviços realizados, vez que não foi comprovada a contrapartida nem a apresentação dos relatórios de execução pela empresa contratada. 3. Antecipação indevida de pagamento de contrato de apoio a eventos. 4. Aumento expressivo no montante pago a títulos indenizatórios em 2021. 5. Pagamento de despesas a título indenizatório que não se enquadram em circunstância emergencial no montante de pelo menos R$ 20.423.990,92. Incremento significativo no pagamento de despesas de exercícios anteriores. Assunção de despesas em 2021 que extrapola a dotação orçamentária do exercício. Ausência de elementos necessários à inscrição de despesas de exercícios anteriores. Ausência de fundamentação de parâmetros para a concessão de cota de patrocínio. Por seu turno, o excelentíssimo colheu o pronunciamento do Núcleo de Atuação da Procuradoria-Geral do Estado junto a esse tribunal em 13 de novembro de 2013, que manifestou pela aprovação das contas com ressalva e recomendações. Da instalação processual. Para mim, não restaram afastadas as evidências coletadas pela auditoria, com efeito, existindo divergência fática, incumbe ao julgador, nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, avaliar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas a seu cargo, para avaliar, neste caso, o mérito das contas e a aplicação de sanções, a partir de mensuração da natureza e gravidade das infrações eventualmente cometidas e danos gerados, levando em consideração os agravantes e atenuantes, assim como os antecedentes do agente. Após a análise dos autos, constato que as irregularidades apontadas, a meu ver, não comprometem o mérito das contas apresentadas, embora imponham ressalvas ao juízo de aprovação das contas, face à realidade fática enfrentada pela administração pública, as iniciativas adotadas pelo órgão, os desempenhos alcançados e as circunstâncias nas quais as desconformidades ocorreram. Em relação aos apontamentos 1, 6, 7 e 8, atenuam a conduta do gestor a minha compreensão sobre a ocorrência de contabilização de despesas conhecidas e previsíveis como despesas de exercícios anteriores. Nesse particular, em sede de contas de governo, tenho me posicionado pela procedência dos argumentos trazidos pelo Estado, no sentido de que houve uma redução percentual dos valores pagos entre 2015 e 2023, tendo apresentado em 2023 o menor percentual da série, 1,52%. Este fato, associado à existência de 5,16 bilhões em disponibilidade líquida de caixa no exercício 2022, já deduzidos do DEA de 2023, demonstra a existência de recursos suficientes para cobrir os gastos do Estado. Cabendo ressaltar, inclusive, que, segundo a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional realizada em 2023, o Estado obteve a classificação CAPAG nível A referente ao exercício 2022. No que diz respeito aos sucessivos pagamentos sem cobertura contratual por meio de indenização, entendo que as ocorrências são falhas de controle interno sem a ocorrência de prejuízo ao erário, visto a vedação de enriquecimento ilícito do Estado. Exemplificam a ausência de formalização em tempo hábil de prorrogação de contrato de aluguel de imóvel e realização de concessão de patrocínio sem a devida formalização à época do respectivo termo. Com efeito, entendo que as ocorrências elencadas no relatório de auditoria não maculam o mérito das contas prestadas, mas autorizam a imposição de ressalva ao juízo aprovativo com aplicação de multa. Sendo assim, voto pela aprovação com ressalvas
das contas à Superintendência de Fomento de Turismo do Estado da Bahia, Baiatussa, unidade da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, Setur, relativo ao exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Diogo Rodrigues Medrago, com ressalvas 1 a 9, com aplicação de multa de R$ 1.500, com expedição de recomendação à Baiatussa para a adoção das medidas administrativas necessárias para sanear as inconformidades acolhidas neste provimento. É como voto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim, e nós abrimos em discussão. Não havendo quem queira discutir, colheremos votos. Como se manifesta a conselheira Carolina Matos? Boa tarde. Cumprimento a todos. Excelentíssimos pares. Apresentação do Ministério Público de Contas, Procuradora-Geral, doutora Camila, demais servidores aqui presentes, também aqueles público que nos assistem de forma remota. Tendo já realizado os meus cumprimentos, eu vou pedir a máxima vênia ao conselheiro revisor do feito para acompanhar o voto do conselheiro relator, conselheiro Antônio Honorato, no seu mérito, porém, no seu mérito, quanto à desaprovação, também acompanho no sentido das multas, da aplicação de multas, e acrescento algumas determinações. As determinações que eu acrescento são as seguintes. Para que a atual gestão da Baiatussa observe as normas jurídicas relacionadas à gestão da execução orçamentária e financeira, especialmente a necessidade de realização de empenho prévio em valor compatível com a despesa a ser realizada, nos termos do artigo 60 da Lei Federal de número 4.320, do ano de 64, abstendo-se de efetuar empenhos em valores simbólicos, que também realize o pagamento de cotas de patrocínio com a comprovação dos elementos exigidos nos termos de contrato firmado, de modo a garantir a regular liquidação de pagamentos das despesas nos termos do artigo 62 e 63 da Lei 4.320, e que também divulgue antecipadamente as áreas e os tipos de evento públicos de interesse da Baiatussa em ordem a ampliar o rol dos futuros interessados na concessão de cotas de patrocínio, amplificando, assim, o público-alvo possível a ser patrocinado, bem como que defina critérios técnicos objetivos para fundamentar a seleção dos patrocinados e os valores dos patrocínios concedidos em observância aos princípios da economicidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Tudo isso de uma maneira a contemplar ainda mais o fomento à cultura, ao desenvolvimento da cultura do nosso Estado. E que também, por fim, em obediência É isso, senhor presidente. Eu fico, então, com essas três determinações. Agradecemos, conselheira Carolina. Como se manifesta o conselheiro Gildásio Penedo. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, estendendo também os cumprimentos aos senhores conselheiros, a todos aqueles que nos acompanham aqui, quer pela forma presencial ou virtual, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou acompanhar a posição do relator na sua inteireza, excelência. Agradecemos. Como se manifesta o conselheiro Inaldo Araújo. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Camila Luz, mais uma vez, boa tarde a todos. Senhor presidente, veja que nós estamos a tratar de contas de uma superintendência que, apesar de ter virado superintendência, em sua essência não deixou de ser empresa. A Baiatussa, a antiga empresa de turismo do Estado, foi criada no momento que o Estado brasileiro achava que tudo teria que se resolver com a criação de empresas. Me refiro aos anos 70, aos anos 80, onde somente para registrar que nesse Estado
já tivemos empresa de pesca, de fornecimento de mão de obra, frigoríficos, de aviação, de empresa de ônibus e também de empresa de turismo. E o fato é que durante muitas décadas se configurou uma dualidade na administração pública, ao passo de que essas empresas, com o advento da LRF, que passaram a ser chamadas, me refiro, portanto, a 2000, 24 anos, quase um quarto de século, de serem chamadas de estatais dependentes, passaram a conviver, melhor dizendo, com dois senhores, ou dois regimes, tanto a legislação societária, a Lei 6.404, como a Lei 4.320, o que dificultava, sobremaneira, os empreendimentos dessas organizações, não por outra razão, que elas passaram a ser extintas, com algumas exceções. Aqui na Bahia, por exemplo, me refiro à Condev, me refiro à CAR, à SERB, que ainda figuram como empresas públicas. Economia mista, salvo engano, talvez só mesmo a Embasa, salvo engano. Mas o fato é que, ao longo desses anos, essas contas aqui da superintendência chegaram aqui e passaram a ter tratamento, por vezes... Obrigado, secretário. Obrigado, senhor presidente. Por vezes díspares para determinados tipos de irregularidades. E, de fato, quando a gente olha o título de uma infração, por exemplo, pagamento de despesas a título indenizatório que não se enquadram na circunstância emergencial no montante de 20 milhões, 423 mil, o título chama atenção. Mas quando, somente para usar uma expressão que ainda ouvi ontem, mais uma vez, numa palestra que estive, quando a gente desce ao nível de burocrata de nível de rua, a gente percebe o quanto é difícil a operacionalização de determinadas práticas no Estado brasileiro. E falava até com o secretário-geral que sinto falta, nesse plenário, da sentada da conselheira Ridalva, porque ela sempre trazia, nos seus julgamentos, uma espécie de memorial mostrando a história, não só da instituição e dos gestores que estavam tendo suas contas apreciadas, julgadas por esse tribunal. E aquele breve histórico que ela fazia já mostrava um pouco da importância desta ação, porque, por vezes, os tribunais estavam a julgar e desaprovar contas de um gestor que, por fatos, digamos, até de reincidência, ele tendo assumido, não é o caso aqui especificamente, mas tendo assumido o órgão em menos de 12 meses, ou um pouco mais que isso. E aquele breve relato que ela fazia, uma espécie de um ad-memoire da situação das contas, do órgão e do gestor, já muito nos auxiliava. E, nesse caso aqui específico, com o auxílio luxuoso da nossa agora distante secretária de plenário, eu preferia o Conselho de João Bonfim ficar aí eu com o Conselho de Dados está, porque eu estava sempre me socorrendo da nossa dirigente, doutora Rita. Mas, rapidamente, aqui a gente verifica que, mais ou menos, as contas dessa... Nós estamos a julgar as contas de 2021. Mas, por exemplo, as contas de 2019, desta mesma superintendência, foram desaprovadas com multa. Já as de 2020, salvo engano aqui de apontamento, foram aprovadas. E o conselheiro João Bonfim fez um relato na comissão de revisor que me fez olhar este julgamento com outros olhos. E dizendo que, de fato, por ser uma ex-empresa, a atual superintendência, mas com as mesmas atribuições de fomentar o turismo, um turismo que ainda se concentra, infelizmente, no pilar festivo, onde o principal atrativo de Salvador e da Bahia, em especial Salvador, é o carnaval e as nossas praias. Então, de fato, entendo que, neste momento,
em função do que nos trouxe aqui o conselheiro revisor, eu vou, mesmo já configurado o resultado, acompanhar a aprovação com as ressalvas necessárias, as multas propostas, e em especial, senhor presidente, por isso, porque as contas de 2018 sendo julgadas em 2020, né? Enfim, também, como que está sendo listado, eu vou, por prudência, acompanhar o revisor nesse momento. Agradecemos, conselheiro Inaldo Araújo. A proposta vencedora é do relator. Eu indago Vossa Excelência, conselheiro Antônio Norato, se fará a conferência do feito. Confiro, salvo redação. Dou por conferido. Ora, presidente, Pois não. eu gostaria de, Vossa Excelência, eu estou um pouco até atrasado para um compromisso, nos meus processos, eu acho que só tem um, como relator, como revisor algum, Isso. que transfira, faça transferência até para agilizar, não vou ter que me retirar. Assim será feito. Muito obrigado. Conselheiro. Voltando ao rito normal da sessão, no item conferência. No item conferência, nós temos o processo, a medida cautelar, desculpe, no item medida cautelar, nós temos o processo TCE 008000 de 2024, uma denúncia sobre a relatoria da conselheira Carolina Matos, e a denunciante é a Benutri Limitada, representante é a Marlene Ribeiro Pereira de Castro, advogada Gabriel Santana Sampaio, OAB Bahia 34.666. A denunciada é a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, responsável é a senhora Roberta Silva de Carvalho Santana, Secretaria de Saúde. Este processo teve vistas... Não, me perdoe. Sobre vistas do conselheiro João Bonfim, e eu indago nesse momento se ele fará a devolução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, conselheira. Eu peço a palavra com a licença do conselheiro Vistor, conselheiro Bonfim, considerando as mudanças que foram operadas no plano fático em derredor do acontecimento do processo que está agora em julgamento, sendo eu a relatora, se não houver oposição da parte do Vistor, conselheiro Bonfim, eu solicito a oportunidade de trazer alguns retrospectos em relação a esse processo, porque atinge diretamente a conclusão da medida, da decisão que já foi posta no processo. Eu não vejo a priori. Pois não. Agradeço a nobre conselheira Carolina Matos, que, como sempre, né, me tem essa atenção e tem esse cuidado com os processos que ela conduz. E será de bom ouvido que eu possa, antes de me manifestar, poder ouvi-la. Então, Vossa Excelência fará a devolução. Eu apenas terminarei de apregoá-lo. Neste processo, o coro é formado por mim, pela conselheira Carolina Matos, pelo conselheiro Antônio Norato, o conselheiro Inaldo Araújo, o conselheiro Gildásio e pelo conselheiro Vistor João Bonfim. Na sessão do dia 27 de agosto de 2024, a relatora apresentou um voto confirmando sua decisão monocrática, deferida parcialmente para a concessão da medida cautelar pleiteada, visando impedir que a Secretaria de Saúde celebre o contrato decorrente do pregão eletrônico 297 de 2024, até o julgamento final do processo de denúncia, sem prejuízo, contudo, do prosseguimento do certame com a prática de demais atos e etapas previstos no edital que a denunciada entender conveniente. Após a manifestação do Ministério Público de Contas, o conselheiro Inaldo Araújo abriu a divergência, votando pela não ratificação da decisão monocrática 8/2024. Em seguida, o conselheiro João Bonfim pediu vistas. Nesse momento, eu passo a palavra, após a anuência do conselheiro Vistor, à conselheira relatora Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Já inicialmente para agradecer as palavras sempre gentis do meu amigo conselheiro Bonfim, destacando sempre, conselheiro, que o exercício colaborativo das nossas funções certamente conseguem alcançar a potencialidade de suavizá-las no seu dia a dia. Então, retomando ao caso em análise, eu relembro que essa denúncia
com pedido de medida cautelar protocolada pela empresa Bemnutri, que narrou supostas irregularidades no ambiente do pregão eletrônico de número 297 do ano de 2024, até então em trâmite no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Em 23 de agosto de 2024, eu proferi decisão monocrática, deferindo parcialmente a cautelar requerida pela parte denunciante, a fim de impedir a Secretaria de Saúde que celebrasse o contrato decorrente do referido pregão, até que fosse, então, finalizado o presente processo de denúncia, sem prejuízo, contudo, do prosseguimento do certame com a prática de demais atos e etapas previstas. Previstos no edital da denúncia, que entendesse assim, então, conveniente a CESAB. Nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º da Resolução de número 162 de 2015, eu submeti, então, a decisão monocrática a esse colegiado para ratificação, oportunidade em que o conselheiro Bonfim solicitou vista dos autos. Antes da devolução, contudo, eu devo comunicar a este plenário alguns fatos que, por natureza, exige-me, na condição de relatora do processo, a modificação da decisão anteriormente posta. Isso porque, após a notificação da Secretaria de Saúde, a excelentíssima senhora secretária compareceu aos autos para comunicar que, a partir da sua decisão, publicada no Diário Oficial de 31 de agosto de 2024, o pregão-alvo da denúncia foi revogado. Além disso, esclareceu também a excelentíssima secretária que a pregoeira responsável pelo certame possui capacitação e atua nessa função desde julho de 2017, abro aspas, com postura ética, proativa, ciente dos seus deveres e responsabilidades, fecho aspas. Ato seguinte, o núcleo da Procuradoria-Geral do Estado, junto a esse tribunal, também peticionou nos autos para informar a revogação do pregão específico, solicitando o arquivamento da denúncia sem julgamento do mérito em razão da perda do seu objeto. Eu observo, a partir do despacho proferido pela Central de Aquisições e Contratações da CESAB, o reconhecimento da própria pasta quanto à necessidade, abro aspas, de realização de uma revisão para aprimorar e conferir maior objetividade às exigências estabelecidas no termo de referência e, por sua vez, também no edital de licitação, fecho aspas, bem como, ainda continuou a secretária, a adequação da minuta do contrato, bem como a constatação de que, palavras da secretária, a continuidade do processo licitatório não é viável, uma vez que a contratação dos moldes atualmente estabelecidos não atingirá sua finalidade, podendo acarretar prejuízos para a administração, fecho aspas. Nesse sentido, com a revogação do certame pela própria administração, eu constato que, de fato, houve a perda superveniente do objeto, uma vez que o procedimento licitatório questionado não mais subsiste. Diante dos postos, senhores julgadores, com fundamento no artigo 8º, parágrafo 11 da Resolução de número 162 de 2015, eu reformo a decisão monocrática anteriormente proferida para fim de revogá-la em razão da perda superveniente do objeto, propondo que, após a oitiva do Ministério Público de Contas em mesa, os autos sejam, então, arquivados sem a resolução do seu mérito. No mais, considerando que a perda do objeto e a sua consequência processual lógica, que é o arquivamento sem a análise de mérito, não impede o exercício pedagógico deste Tribunal de Contas, sobretudo para evitar futuras falhas decorrentes de irregularidades que já foram evidenciadas, propondo, então, a expedição de recomendações no sentido de que a eventual republicação de edital, visando a contratação de objeto idêntico ou semelhante, a Secretaria da Saúde
Primeiro, reexamine os preços dos itens contidos na tabela de referência utilizada no pregão, quer dizer, que promova a sua revisão do termo de referência, de modo a garantir uma compatibilidade maior com o valor de mercado, e que também promova a parametrização e padronização na elaboração dos preços de referência dos itens constantes na tabela de preços de referência do certame, particularmente quando se tratar de contratações de serviços de fornecimentos para alimentação das unidades de saúde, a fim de assegurar a economicidade nas respectivas contratações. É esse o comunicado que eu faço, já então promovendo uma alteração do meu voto inicial. Agradecemos, conselheira Carolina. Nesse momento, passo a palavra ao conselheiro revisor, posteriormente para a manifestação de doutora Camila. Agradeço, senhor presidente. Como disse anteriormente, para mim seria de bom alvitre ouvir as ponderações da conselheira Carolina Matos e se confirma exatamente com as ponderações trazidas por ela, né, que o meu voto, desta forma, até com base no voto contrário trazido pelo conselheiro Hinaldo Araújo, que naquela oportunidade entendeu que não restou preenchido os pré-requisitos de plausibilidade do direito invocado, informou que, em processo idêntico, formulado pela mesma parte, em que foi relator, indeferiu a cautelar após a oitiva da ATEI e do MPC. Isso foi que, naquele momento, me fez solicitar vista do processo. Mas, além disso, diante da resposta da notificação 2182/2024 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, juntado aos autos do dia 5/9/2024, que informa que o pregão alvo da denúncia foi revogado, conforme dito pela conselheira Carolina Matos, consoante decisão proferida pela excelentíssima Secretaria de Saúde no Diário Oficial de Saúde do dia 31/8/2024, lá tirada solicitação da Diretoria de Gestão de Contato de Pastas, área demandante, que pontuou a necessidade de revisão do termo de conferência contendo a modelagem do objeto de licitação e que anexou a prova da capacitação da servidora Fabíola Pinheiro Cordeiro para atuação como pregoeira da CESAB, ao tempo que afirma que a citada servidora compõe os quadros da Central de Aquisições e Contratação da Secretaria de Saúde desde julho de 2017, sempre atuando na função de pregoeira, com postura ética, proativa, ciente dos seus deveres e responsabilidades. Dessa forma, eu voto pela não ratificação da medida cautelar, né, que, acompanhando agora a conselheira Carolina, e pelo arquivamento dos autos, pois a revogação do certame implica na perda do objeto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Passo a palavra à doutora Camila Luz, nossa procuradora de contas. Obrigado, presidente, excelentíssimos conselheiros, ilustríssimo secretário da sessão, doutor Luciano, as pessoas que nos assistem aqui de forma presencial e virtual. Bom, considerando o novo cenário fático, ilustrado pela conselheira Carolina, em razão da revogação do procedimento licitatório, o Ministério Público de Contas concorda com a perda do objeto no mérito, ratificando, contudo, as recomendações nos mesmos termos exarados pela conselheira Carolina. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, doutora Camila, e nós colocamos o processo em discussão. Passa a palavra ao conselheiro. Eu vou tão somente divergir um pouco da proposta da eminente relatora. Uma vez que a matéria perdeu objeto, eu não vou encaminhar as recomendações, porque acho que já seria uma matéria de se discutir sobre aqui o mérito. O processo foi arquivado, eu vou me limitar tão somente a manter meu voto original e sem acompanhar essas propostas de recomendações pelo arquivamento. Ok. Encerrada a discussão, a proposta vencedora é a da relatora. Eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, Excelência. Dou conferido. Dando sequência à pauta, o próximo processo
encontra-se prejudicado pela ausência do conselheiro Antônio Norato e nós não teríamos quórum mínimo para prosseguir. Item consulta, não temos nada. Em denúncia, nós temos o processo TCE 5025-2024. A denunciante é a Metasis Tecnologia S.A. A representante legal é o senhor Carlos Alberto Sena de Lima, diretor, e o senhor Paulo Neucharda Maciel, acionista majoritário. Os advogados da denunciante estão sendo listados nas nossas telas. O denunciado é secretário de Educação do Estado da Bahia, edital o registro de preço 23/2014. Nesse momento, eu passo a palavra à conselheira relatora Carolina Matos. Senhor presidente, senhores julgadores, sendo um processo de análise bastante simples, inclusive cujo teor já foi até sumulado por meio desse tribunal, e tendo sido disponibilizado com antecedência para os julgadores por meio do sistema Proinfo, eu indago, senhor presidente, se há algum óbice na sua apreciação pela leitura da conclusão. Pela Silêncio, eu irei então diretamente à conclusão. Com efeito, não atendidos os requisitos do artigo 32 da lei orgânica que rege esse respeitável tribunal e acolhendo o parecer da assessoria técnico-jurídica, a ATEG e também do Ministério Público de Contas, eu voto pelo não conhecimento do presente expediente como denúncia, haja vista que o objetivo nela buscado, conquanto seja a satisfação de eventual direito individual de crédito perante a Secretaria da Educação do Estado, refoge a competência constitucionalmente conferida a este Tribunal de Contas. Então, esse é meu voto, pelo não conhecimento da denúncia. que nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, atenho para aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro neste momento. Próximo item, auditoria e inspeção, nós temos o processo TCE 12580-2023. É uma auditoria sob a relatoria do conselheiro João Bonfim. O objeto é o acompanhamento da execução orçamentária financeira. O período é de 1/1 a 31/7/2023. O órgão de origem é a Universidade Estadual de Santa Cruz. O gestor é o senhor Alessandro Fernandes de Santana. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Eu vou direto ao voto com a permissão dos senhores. Conforme relatado, o presente processo trata de auditoria de acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Universidade Estadual de Santa Cruz, relativa ao período de 1/1 a 31/7/2023, com o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das disposições legais pela entidade durante o período abrangido. Aportado nessa Corte de Contas, a 5ª Coordenadoria de Controle Externo elaborou o relatório de auditoria, tendo apontado algumas irregularidades. Item 5.1.1, falha na verificação da efetiva prestação de serviço de contrato de terceirização. 5.1.2, ausência de termo de recebimento definitivo de contrato de prestação de serviços. 5.1.3, fragilidade na etapa de planejamento do processo de aquisição de equipamento. 5.2.1, intempestividade no registro da movimentação de bens permanentes. Contudo, após a juntada de documentos pelo senhor Alessandro Fernandes de Santana, gestor da UESC, a equipe editorial entendeu que os achados constantes dos itens 5.1.1 a 5.1.2 haviam sido sanados, mantendo-se, no entanto, aqueles constantes do item 5.1.3a e 5.2.1a. Em relação ao item 5.1.3a, destacou que equipamentos adquiridos pela UESC encontravam-se armazenados e com prazo indefinido para distribuição, caracterizando uma fragilidade no planejamento das aquisições daqueles equipamentos. Instado a se manifestar, o gestor se restringiu a explicar o procedimento que será adotado nesses casos, justificativa considerada insuficiente pela auditoria para sanar a falha, abre aspas, uma vez que não houve a comprovação da adequada destinação dos bens mencionados, fecha aspas.
no que se refere ao item 5.2.1a, a unidade técnica ressaltou que 16 aparelhos condicionados de ar encontravam-se registrados em depósito, embora já estivessem instalados em outras dependências da universidade, demonstrando a intempestividade da universidade no registro da movimentação de bens permanentes. Em resposta à notificação, o gestor reconheceu a falha e informou as providências que serão adotadas pelo ESC para evitar a recidência de tal irregularidade e que foi mantida a unidade técnica desse tribunal. Ante o exposto e consonância com a quinta CCE e o MPC, voto pela juntada desse processo à prestação de contas da UESC, referente ao exercício 2023, bem como pela expedição de recomendações ao UESC para que aperfeiçoem a etapa de planejamento dos processos de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, de modo a garantir a correta estimativa de quantitativo dos itens a serem comprados em consonância com as reais demandas e necessidades da universidade, e b, procedam tempestivamente o registro das movimentações de bens permanentes, evitando a utilização de planilhas e sistemas paralelos para controle e gestão dos bens. É como voto. Nós colocamos em discussão. Conselheira Carolina Matos com a palavra. Acompanho o relator. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tenho por aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Conselheiro Bonfim, Vossa Excelência fará a conferência? Sim, perfeitamente. Dou por conferido. Próximo item da pauta é o processo TCE 2932-2022. A relatora é pela vacância, a conselheira Carolina Matos. Com a palavra. Agradeço. Senhor presidente, diante da solicitação feita pelo patrono dos autos, que informa o acometimento pela infecção da Covid-19 e solicita, então, o adiamento do feito, tendo sido formalizado nos autos a solicitação e também, assim, a sua comprovação, eu peço o adiamento para o dia 17 de outubro. Assim será feito, conselheira. Agradeço. Próximo. O conselheiro Reinaldo? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu estou vendo que os próximos processos, o conselheiro Honorato está ausente. Eu vou também solicitar o adiamento dos meus 2 processos com a aquiescência do revisor. O item 6315 e o 6376, ambos de 2024. Perfeitamente, conselheiro. Então, vamos ao item embargo de declaração. Não temos nada pautada. Matéria administrativa, não temos nada. Requerimentos e indicações. Comunicações e moções. Eu trago uma moção. Diletos membros, proponho uma moção de louvor em favor do juiz conselheiro José Tavares, membro do Tribunal de Contas de Portugal, pelo exitoso trabalho como presidente daquela colinda Corte de Contas, que se encerrou agora no dia 7 de outubro. O juiz conselheiro José Tavares é muito conhecido entre os tribunais de contas brasileiros e por todo o mundo lusófono. Já esteve prestigiando inúmeros eventos no Brasil, capitaneados por este Tribunal de Contas, pelo Instituto Rui Barbosa e outras organizações. Homem culto, intelectual, com inúmeros trabalhos especializados no direito e no controle externo. Conferencista, o conselheiro José Tavares engrandeceu o sistema para além e muito além das fronteiras de Portugal, fortalecendo as instituições de controle e fiscalização no âmbito internacional, deixando um legado incomensurável. Da nossa parte, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Dr. Tavares sempre nutriu uma amizade e uma gentileza no trato pessoal com todos nós, conselheiros, procuradores de contas e servidores. Somos extremamente gratos pelos anos de trocas de experiências e ideias. Sem dúvida, uma grande referência que só enalteceu o Tribunal de Contas de Portugal, em especial nesses últimos 4 anos de mandato. Se aprovada, sugiro que esta moção seja encaminhada ao homenageado e ao Tribunal de Contas de Portugal. E eu coloco em discussão. Com a palavra o conselheiro Hinaldo Araújo. Senhor presidente, eu confesso que tinha feito até uma moção escrita de 2 laudas e depois do que Vossa Excelência já fez, torna tudo o que eu poderia dizer de forma escrita do conselheiro Tavares não desnecessário, mas acho que não precisaríamos aqui
fazer esse relato. Mas, de fato, se o dia 7 de outubro é uma data, digamos, que marca uma mudança no status daquela Corte de Contas portuguesa, com a saída do seu presidente, o Dr. Zé Tavares continuará sendo, enquanto o bom Deus assim permitir, juiz conselheiro daquela casa, mas, acima de tudo, um grande amigo do sistema de controle externo brasileiro. Eu digo isso, senhor presidente, porque, por conhecê-lo há quase 30 anos e ver o quanto esse liano senhor, comprometido, dedicado, profissional de escola, contribuiu para o aperfeiçoamento do nosso sistema, e muito especial esta Casa de Contas e de Controle. Eu me recordo, por ocasião dos nossos 80 anos, e aqui eu estou a regressar a 1995, na gestão do conselheiro saudoso André Bento Gomes, que idealizou, para comemorar esses 80 anos, um seminário, um congresso internacional de controle, e todos os palestrantes estrangeiros só aqui chegaram, não só em função do convite que foi feito pelo próprio Dr. Tavares, que à época era diretor do Tribunal de Contas de Portugal, mas também por ter conseguido que o próprio Tribunal de Contas de Portugal patrocinasse a visita desses palestrantes, como disse. E, a partir disso, o Dr. Tavares contribuiu sobremaneira, não só com os tribunais de contas do Brasil, mas também com as nossas instituições, em especial a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e o Instituto Rui Barbosa. E presença quase que cativa em quase todos os eventos patrocinados pelos nossos co-irmãos, mas também em outros órgãos de língua portuguesa e também de controle externo mundo afora, tendo em vista a sua importância na Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI. Na segunda-feira passada, ele me mandou uma mensagem pelo Zap, comunicando a sua saída da presidência, e, de fato, eu pude perceber o quão grandioso é a figura do Dr. Tavares, muito tranquila, muito serena, afirmava que tinha combatido o seu bom combate, mas o fato é que entendo que e aí já uso uma linguagem contábil, o sistema de controle externo brasileiro é um devedor do Dr. Tavares por tudo aquilo que ele patrocinou, como disse, nessas últimas três décadas. Senhor presidente, ele teve uma participação em diversos órgãos relacionados ao controle no mundo. Cita aqui alguns: a Comissão de Fiscalização do Instituto Universitário Europeu, presidente do Conselho de Fiscalização da Agência Espacial Europeia, coordenador das relações do Tribunal de Contas com a União Europeia, em especial com a INTOSAI, Eurosai, Olacefes, enfim, Banco Mundial, entre vários outros. Eu pediria tão somente, senhor presidente, já que vou me associar a esta moção, com muito prazer, que, primeiro, que ela fosse assinada por todos os conselheiros, e que fosse comunicada às seguintes instituições: aos familiares, por óbvio, do homenageado, ao Tribunal de Contas de Portugal, aos Tribunais de Contas de Língua Portuguesa, todos onde o Dr. Tavares teve uma presença atuante, a Organização das Instituições Superiores de Controle, ISC, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, não só os membros, mas também a própria instituição, que hoje é capitaneada pelo ministro do TCU, Benjamin Zimmerler, ao Instituto Rui Barbosa, à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a TRICON,
a Associação Brasileira, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a ABRACON, a Associação das Entidades Oficiais de Controle, a SUR, e a própria Intosai, e também a OLACEFES, Organização Latino-Americana e do Caribe, de entidades fiscalizadoras, a nossa OLACEFES. São essas instituições, portanto, que eu sugiro, senhor presidente, que sejam comunicadas em relação ao afastamento do senhor Tavares da presidência. Assim será feito, conselheiro Rinaldo. Eu sugiro, se todos aprovarem, também incluir as notas taquigráficas das vossas palavras no envio. Perfeitamente. Em discussão, encerrada a discussão, a tenho por aprovado e conferido. Eu também comunico a este plenário e faço distribuir o relatório de monitoramento das metas institucionais relativas ao mês de setembro de 2024. O desempenho plenarial deste último mês foi prejudicado por motivos conhecidos, de modo que tivemos uma leve queda. No entanto, temos insumos processuais em etapa final nos gabinetes e no Ministério Público de Contas, que são bastante, e iremos recuperar o ritmo. Segundo a DGE, no momento, as naturezas mais críticas são os processos de contas autuados até 2022, auditoria concomitante até 2023 e denúncia. Tenho certeza que juntos já atualizaremos o bom desempenho que temos tido. Passo a palavra, Último, senhor presidente. com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Agradeço. Senhor presidente, eu comunico a esse plenário a quitação conferida no ambiente do processo de número 4.981, do ano de 2019, realizada pela Cooperativa de Crédito, diante do pagamento realizado pela Cooperativa de Crédito Rural Ascob Paraguaçu, débito que foi imposto pela Resolução de número 54, do ano de 2024, assim como determino também a remessa dos autos à Secretaria de Processos para adoção das providências cabíveis, inclusive a ciência da entidade do conteúdo do presente despacho proferido na qualidade de conselheira vacante. O plenário dá-se por inteirado, conselheira. Sim. Senhor presidente, eu pediria só encarecidamente de Vossa Excelência reabrisse o item moção. Pois não, está reaberto. Isso eu agradeço, senhor presidente, porque tão somente eu tenho já utilizado como prática e confesso que as leituras madrugais do Diário Oficial têm tido sempre, para mim, uma notícia não tão agradável, porque tenho visto colegas se aposentando. E por mais que entenda que o movimento é relevante para cada um que faz as suas escolhas, como disse, sinto sempre como um pedacinho da casa estivesse partindo para, claro, justas novas fases. E, em especial, me refiro a dois servidores, inicialmente a doutora Juscelene Argulho Araújo Lima, que nasceu aqui em 57 e é auditora estadual de controle externo. Ela ingressou nesta casa em 1976. Você que é bom de conta, quantos anos de serviço? 76 para 2024? 48 anos de serviço. E todos que conheceram, que conhecem, que convivem com a doutora Juscelene, sabem o quanto, nesse longo período, ela sempre de forma educada, tranquila, sorridente, não só nesta casa, como passou um bom período no Tribunal de Contas dos Municípios também, quando lá esteve à disposição. E todas as vezes que encontro a doutora Juscelene, ela sempre com aquele belo sorriso e sempre educada. E a outra pessoa, o outro servidor, o doutor Paulo César de Oliveira, que são tantos Paulos nesse tribunal que às vezes a gente não consegue associar o Paulo César a pessoa de forma específica, mas quando vi logo a foto, me lembrei daquele que me ensinou os segredos do Excel. Dr. Paulo César de Oliveira, quando o Excel foi implantado aqui no Tribunal de Contas, ele dominava como ninguém os caminhos e as trilhas de utilizar essa planilha eletrônica. E prestava serviço até pouco tempo na coordenadoria, uma das primeiras, logo à esquerda do elevador. 63 anos, portanto, aqui já 94 para 2024, 30 anos de serviço, mas se aposentou no último dia 30 de setembro, a doutora Juscelene no dia 3 de outubro. Então, uma moção que faço presente para esses dois servidores de aplauso pelos valiosos serviços prestados
a essa instituição. E doutor Paulo, em especial, por ter me mostrado como é que se deve usar o Excel, a quem sou muito grato. Nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo por aprovado, indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. E o que ocorreu, peço a palavra também. Dou por conferido. Último item da pauta, o que ocorrer. Passo a palavra ao conselheiro Hinaldo. Na verdade, é mais um agradecimento, senhor presidente, a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência aqui não estava e eu, até para que agilizar, distribuía a versão preliminar do nosso anuário da nossa Escola de Contas, que agora, em 2024, completa 10 e 30 anos, a depender do que lado o senhor queira caminhar. E este documento aqui, elaborado pela equipe doutora Denilze, e que Vossa Excelência gentilmente fez um belo prefácio, intitulado A Palavra do Presidente, que mostra a importância deste documento e que consegue retratar ao longo de um pouco mais de 50 páginas o que a escola produziu neste ano de 2023. Eu digo sempre, quando a gente pega para ler esse anuário, idealizado por doutor Luciano, ainda em 2015, ele foi o primeiro a bolar esse anuário, a gente é como se estivesse vendo um filme do que aconteceu ao longo deste ano no que se refere à capacitação dos nossos valorosos servidores. E digo sempre, senhor presidente, a instituição, eu não conheço na Bahia uma instituição que investe tanto em formação de servidores como o Tribunal de Contas, e isto garantido por todos os presidentes que antecederam Vossa Excelência, e Vossa Excelência também em especial, continua nessa boa senda, porque, de fato, é o nosso bem maior, os servidores, e servidores motivados, servidores capacitados, claro que contribuem para resultados mais efetivos para a nossa sociedade. De maneira que eu faço a distribuição dessa brochura, devidamente aqui editada, muito bonita, por sinal, e que a versão eletrônica também já se encontra no nosso portal. Portanto, agradeço a Vossa Excelência por mais essa iniciativa e sugerir a todos que, possível, que façam a leitura, porque, de fato, é um bom filme. Conselheiro Hinaldo, nós que agradecemos, e o apoio é incondicional à nossa Escola de Contas, Vossa Excelência à frente dela como diretor, e só temos a agradecer e reiterar o apoio incondicional que o assunto educação e capacitação sempre terá por esta presidência. E aproveito a oportunidade, uma coisa que eu achei hoje muito interessante, conselheiro Hinaldo, será um curso que daremos para os jurisdicionados, e veja o título do curso: Soluções Práticas para os Diretores de Escolas baseadas nos achados de auditoria do Tribunal de Contas, conselheiro Gidásio. Nós fizemos uma apanha dos principais achados, procuramos juntamente a secretaria correspondente e estaremos fazendo uma capacitação com esses nossos auditores, para os gestores, diretores de escola, em cima dos achados apresentados. Então, para mim, eu fico numa alegria muito grande, sempre apoiando, sempre incentivando, incondicionalmente, o nosso avanço, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, perante a sociedade, aos jurisdicionados e aos gestores. Senhor presidente, eu parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa e também não poderia deixar de registrar que veja as diversas frentes que a escola, o José Val Pereira Lapa, que é de todos nós, empreende, isso é muito importante. E veja que ainda ontem, eu e a conselheira Carolina, o conselheiro Nelson esteve presente, mas precisou sair um pouco mais cedo do TCM, nós participamos de um evento que eu diria memorável, porque aí, graças à conselheira Carolina, que teve a iniciativa de discutir com a Secretaria do Planejamento, e juntas, ela representando o Tribunal de Contas, a escola e a secretaria, a idealizar um mestrado profissionalizante, isso nos idos de 2023, início, com a participação de umas instituições mais renomadas no que se refere ao ensino e à pós-graduação, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, foi feita uma engenharia muito interessante, já que o programa de mestrado profissionalizante envolve diversos atores,
Vejam, senhores, que ontem, na Universidade Corporativa do Poder Judiciário, com a presença da sua presidente, doutora Cíntia, a desembargadora Cíntia Rezende, e com representantes de todos os parceiros desse projeto, não só o secretário de Planejamento, doutor Cláudio, se fez presente, mas também o próprio Poder Judiciário, com a nossa desembargadora, doutora Cíntia, e também com o diretor da Universidade Corporativa, o desembargador Jataí Fonseca, a procurada da PGE, com a doutora Bárbara Carmadelli, o Ministério Público, na pessoa do procurador Pedro Maia, estava presente o meu amigo, o promotor e ex-procurador-geral do Estado, doutor Márcio Fael, representante do Ministério Público, também do TCM, eu já citei o conselheiro Nelson, o TCE, eu e a conselheira Carolina, o TJ, o Ministério Público, do desembargador Jataí, o Ministério Público e também, para nossa surpresa, a Prefeitura Municipal de Salvador, que conseguiu uma vaga. O Estado tem 20 vagas, o Poder Judiciário 10 vagas, PGE, TCE, Ministério Público, TCM, cada um 5 vagas aproximadamente, e uma vaga para a Prefeitura Municipal de Salvador. E, para nossa felicidade, foi ocupada essa vaga pela contadora-geral do município, que é a doutora Luciana, que é uma parceira de longas datas, uma contadora de escola. Eu fiz questão de fazer uma homenagem para ela em especial, porque ela tem sido muito bem vista Brasil afora pela inovação que tem patrocinado na contabilidade pública municipal, não por outra razão que a Prefeitura acabou de ganhar um prêmio no STN entre as capitais de Estado, aquelas que têm, entre as 3 que figuram com melhor qualidade na informação contábil, isso dito pela Secretaria Nacional. Por isso fiz questão de fazer um registro. Nós tivemos ontem também, lá na Unicorp, aula magna proferida pela doutora Gabriela Lota, que falou sobre a questão da avaliação de políticas públicas, uma palestra muito interessante, muito rica, mais uma vez eu parabenizo a doutora, e também dizer que, na verdade, esse mestrado de políticas públicas, na gestão de políticas públicas, é um experimento inicial, com o doutor Marcos, que estava ali representando a FGV, fez questão de registrar um sonhado não só por ele, mas por doutora Carolina e o doutor André, que é o assessor, o braço direito de Conselho Carolina, e também a doutora Danilza, que teve um empenho muito significativo. E Vossa Excelência, como sempre, mais uma vez, aquele presidente estadista que, ao perceber a envergadura do empreendimento e a importância, não mediu esforço para que 5 dos nossos servidores, doutora Juliana, doutora Patrícia, doutor Juvenal, doutor Francisco e doutora Soraya, que foram os 5 que submeteram um processo de avaliação, e dos 8 que se candidataram e que foram aprovados e conseguiram êxito nesse programa, e espero que sejam também, isso foi divulgado ontem, participantes de uma extensão desse mestrado, que teremos algumas disciplinas que serão ministradas em universidades no exterior. Então, eu achei muito importante esse intercâmbio, entendo que para o tribunal sai fortalecido e agradecido, e mais uma vez agradeço a Vossa Excelência, em especial a conselheira Carolina, pelo apoio, a doutora Denilza, a doutora André, a Fundação de Túlio Vargas, na pessoa do doutor Marcos e da painelista de ontem, a doutora Gabriela Lota, e em especial todos os outros atores que participaram e acreditaram nesse processo. É um curso de 2 anos, 14 disciplinas, né, obrigatórias e optativas, enfim, acho que uma experiência ímpar, porque pela primeira vez é um curso que envolve vários órgãos, envolvendo uma faculdade de renome, e que pode, se Deus quiser, se espelhar para outros tribunais, e essa é a recomendação que eu já farei ao doutor Edilberto, presidente do IRB, amanhã, onde estaremos reunidos. É o que eu teria para comunicar, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Rinaldo, inclusive publicamente agradecer a Vossa Excelência ter me representado ontem no evento, que eu não pude estar presente. Nada mais havendo, desejando excelente final de tarde a todos, declaro encerrada a presente sessão.